agora a gente tem essa notícia envolvendo também o FBI. Ontem, no final do programa, você trouxe, inclusive, esse tema que a gente certamente iria tratar hoje. Estamos aqui falando de algo seríssimo, gravíssimo, que tem tomado, é claro, conta do nosso noticiário diariamente diante dos atos do governo federal e agora, possivelmente, com o auxílio do FBI. Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde, Gui, Karina, Serrão, para toda a nossa audiência aqui do Sem Rodeios. É perturbador tudo isso que está acontecendo, mas, de novo, né? A gente está olhando para uma situação que ela é mais um capítulo de uma série de abusos sistêmicos que acontecem via Supremo Tribunal Federal, via TSE. Agora, a AGU quer ter protagonismo também na censura. O sistema ele começa a usar os precedentes abertos pelo Poder Judiciário, pelo Alexandre de Moraes, com a anuência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente olha para uma situação extremamente peculiar que é a Karina ela falou muito bem sobre esse deep state, né? O Estado profundo, até onde vai a perseguição pelo Estado. Nos Estados Unidos, eles já tiveram problema de ativismo judicial. Na década, salvo engano, no final da década de 60, você teve a corte de Warren, né? Eu não estou lembrando direito a data, mas nunca a gente teve no mundo uma Suprema Corte não só absolutamente ativista, mas protagonista de perseguição de grupos políticos. Isso, por definição, é crime contra a humanidade. Por definição. Isso está no Estatuto de Roma. Isso está no documento que simboliza, né, o que é de fato perseguição política. Por quê? Porque não é só a perseguição judicial, ou o que a gente chama de lawfare, contra jornalista, contra político, contra cidadão. É isso aliado à tortura psicológica, é isso aliado à prisão, né? No fundo, essas prisões todas que foram decretadas pelo Alexandre de Moraes, e o que aconteceu e acontece com os jornalistas que estão exilados no exterior, Paulo Figueiredo, Consta, Ludmilla, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, tudo isso daí é tortura psicológica. E quando não tem tortura psicológica, tem sequestro de cidadão. O Estado está sequestrando cidadãos. É uma loucura. A gente acabou de ver agora mais uma prisão aqui de um senhor de 60, salvo engano, 68 anos de idade, com câncer. O cara está fazendo um tratamento de câncer e tem vários outros problemas. Vários outros problemas de saúde. Não são poucos. Qual que é o ponto nevrálgico de tudo isso? O que nos diferencia de outros jornalistas ou de outros políticos a respeito desse diagnóstico? Quando você tem uma doença e você não diagnostica ela, você não faz uma análise sobre como combater a doença, como enfrentar o mal, senão o paciente morre, você é negligente. Ou você é negligente, ou você quer matar o paciente. Você pode falar, pô, agiu com dolo, né? Sempre tem essa divisão no direito, né? Dolo ou culpa. Dolo é quem age hoje em cumplicidade de maneira orgânica com o sistema, que é um moedor de carne humana. A culpa, ela existe por pessoas, agentes, políticos, jornalistas que olham para tudo isso e não oferecem para as pessoas que escutam eles a real dimensão do problema que a gente está enfrentando. Quantos têm culpa e quantos agem com dolo? Quantas pessoas devem ser culpadas por esse capítulo negro da história do Supremo Tribunal Federal? Só os protagonistas? Ou a classe que se silenciou?
Você tem também a galera que apoia, assim, adora ver a proliferação da cultura de medo irradiada pelo Supremo Tribunal Federal, pela pessoa do Alexandre de Moraes. Não deixa de ser também uma tortura para a audiência ficar falando toda hora do Supremo Tribunal Federal. Mas esse é o grande ponto, né? Falar sobre o que, então? Se tudo, de alguma forma, acaba no Supremo. E eles fazem questão de nos lembrar isso todos os dias. A Lava Jato acabou no Supremo Tribunal Federal. A impunidade reina por meio do Supremo Tribunal Federal. Eles querem discutir assunto municipal. Eles discutem. Eles discutem temas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do governo do estado de São Paulo. Eles são os grandes protagonistas porque nunca se viu hoje no mundo uma Suprema Corte tão ativista e, pior, tão mau caráter, tão malévola, cheia de gente inebriada pelo poder absoluto que eles experimentaram. E tem esse negócio, né? O que gerou essa corrupção? Foi o desenho institucional que a gente criou. Hoje eles ainda têm todos os instrumentos para isso. A única forma da gente resolver o nosso país, e eu gosto de ser direto com todo mundo que escuta a gente, você tem que prender abusador, meter o cara na cadeia. Então, se eu reconheço que o Alexandre... Então, eu pintei o diagnóstico, certo? O diagnóstico o Alexandre de Moraes é um abusador frequente. Liturgia do cargo, Estatuto da Magistratura, Constituição, direitos e garantias individuais, o cara passa por cima de tudo. Não tá nem aí. Então você tem que prender esse cara. Marco, quem vai prender? Primeiro você tem que impedir o cara. Mas se o Senado trava tudo, a gente tem que ir atrás do Pacheco. Então vamos atrás do Pacheco. Quem vai? O povo. Como? Mobilização popular. O problema é que quando a gente começa a hipoteticamente criar o cenário, muita gente já vira e fala, isso não adianta. Não vai resolver nada. E daí já desmobiliza. E o sistema conta com essa desmobilização. O Alexandre de Moraes conta com isso. O Pacheco conta com isso. Se você acha que dá trabalho incomodar esses caras te agradecem por isso. Que bom que dá trabalho, então fica quietinho aí, não enche o saco. Cala a boca. Faz que nem os sequestrados da ditadura. Faz que nem o Coronel Naime. Cala a boca e elogia. Ou faz que nem alguém que não foi preso pelo sistema, mas que elogia também. Faz que nem o Tarcísio. Só elogia. Só elogia. Mobilização popular, não. Isso é muito ruim. Nem se preocupem em fazer. Enquanto a gente não tiver um começo de mobilização popular, a gente vai ficar preso no dia da marmota. Pode ser que não dê certo, mas pelo menos nós tentamos. Pode ser que comece eventualmente a ganhar tração, e daí a gente não sabe o que vai acontecer depois disso, mas a gente precisa pelo menos tentar colocar nas ruas o nome de Alexandre de Moraes como o epítome aí, a grande cara de um sistema de abusos que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, pela pessoa dele, e pedir que a justiça seja feita. Eu vou aproveitar já e falar, tem manifestação marcada para Paulista, dia 9 de junho, cai no domingo, às 14h, na frente do MASP, fora Alexandre de Moraes, fora Lula. Quem tiver interesse, 14h no domingo, dia 9, essa manifestação foi chamada, e eu acho que é isso. Acho que não tem muito para onde ir além disso. Se deixar o sistema sozinho tentar se autoconsertar e se resolver, vocês não vão gostar da solução que o sistema vai propor para ele mesmo. Pode ter certeza disso.